Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre brasileiro naturalizado, lá do artigo 12 da Constituição, parágrafo 2º, alíneas A e B. Primeiro, antes disso, cara, coloca na tua cabeça. Se é prova para ensino médio, eu acho que somente o texto aí da Constituição vai suprir aí 90% das questões. Se você quer se aprofundar mais um pouquinho, vai em frente e vê o vídeo que vale a pena, principalmente para memorizar. Se você vai fazer prova para nível superior, cara, é essencial você ter ideia do arcabouço, do significado aí de cada parte das alíneas. Então vale a pena dar uma olhadinha no PDF, nas 2 páginas, ler até o final, dar uma olhadinha numa boa doutrina, aconselho, depois eu vou colocar aí na descrição do vídeo a doutrina que eu estou acompanhando, e vale a pena para a gente seguir aí no assunto. Então vamos lá, brasileiro naturalizado, artigo 12, parágrafo 2º, alíneas A e B. Primeiro, pessoal, a gente não está falando de brasileiros natos, tá? A gente está falando de brasileiros naturalizados, beleza? Quem são eles? Há duas hipóteses aí de se naturalizar brasileiro. É para aqueles de origem de países de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, não estou falando aqui que aquele pessoa é essencialmente de Portugal, e estrangeiros de qualquer nacionalidade, tá certo? Coloque na sua cabeça primeiro para você conseguir dividir isso aí da melhor forma possível. Duas datas. Pessoas com residência por 1 ano ininterrupto e pessoas com residência por mais de 15 anos ininterruptos. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá. Vamos aqui dissecar primeiro a linha A, que ela fala sobre brasileiros de língua pessoas, no caso, advindas de países de língua portuguesa. Então, pessoal, primeiro que nessa hipótese você vai precisar de 12 requisitos, tá? A pessoa tem que cumprir 12 requisitos, além, lógico, de ser de pessoa de país de língua portuguesa. Esses requisitos são residência por 1 ano ininterrupto no Brasil. Essa residência significa morar, ter domicílio, se localizar no Brasil com ânimo permanente. A pessoa não está aqui em passeio, o desejo dela realmente é viver, morar, ter permanência no Brasil. E o tempo que ela tem que permanecer aqui é por mais de 1 ano para poder requisitar. E além disso, né, que esse requisito, ela deve cumprir a idoneidade moral. Idoneidade moral, pessoal, é um aspecto altamente subjetivo que aí abrange a tua vida civil, que vai ter como históricos aí em várias fichas de órgãos públicos, investigações, cometimentos criminais que sempre tem repercussão na vida civil e por aí vai, tá? Sempre lembrar que esse tipo de naturalização é também chamado de naturalização ordinária, tá? Por que ordinária? É ordinária, pessoal, porque o ato público que vai te dar o direito a ser considerado naturalizado brasileiro é um ato discricionário do chefe do Poder Executivo Nacional, ou seja, o presidente da República. Ele vai ter um ato de livre conveniência e oportunidade para te dar essa naturalização. Não é um ato vinculado, tá? Não só é preencher os 2 requisitos aqui que você vai se tornar naturalizado. Não, você vai estar com um pedido ali no Ministério da Justiça e esse pedido vai ser avaliado e conforme as disposições aí do período que você pedir, que o presidente vai liberar ou não, tá? Outra coisa interessante, principalmente aí para você que vai prestar concurso nível superior, é observar no começo da linha que ele fala, ó, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. Esse na forma da lei aqui, pessoal, é interessante porque ele destaca uma concepção aí da Constituição, que é uma norma de eficácia limitada, ou seja, depende de lei reguladora. Essa lei já existe, tá? Que é a lei de imigração atualmente. Não vou citar as leis anteriores, vamos ficar aqui, que é a lei de imigração, que é a lei 13445 de 2017, tá? Que é a lei que regula a naturalização ordinária, tá bom? Então é isso, linha A cumprida, vamos à linha B. A linha B, pessoal, ela vai falar sobre os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Quando a gente cita qualquer nacionalidade, a gente está citando até mesmo as pessoas de países de língua portuguesa. Lógico, se você entrou com vários pedidos aí, cumprido o requisito de 1 ano, e foram todos negados, perfeitamente, que você cumprido de 15 anos, você vai, dentro dos critérios aí que são avaliados, você pode muito bem conseguir a naturalização no caso, brasileira, dentro aí do dispositivo que a gente vai dar uma observada. Primeiro, pessoal, diferente da naturalização para pessoas de países de língua portuguesa,
Essa naturalização para estrangeiros de qualquer nacionalidade, ela tem 3 requisitos, não 2, tá? O primeiro requisito é você ter residência no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, ou seja, você mora no Brasil com ânimo definitivo, é aqui que você quer viver, é aqui que você quer construir sua vida. Você tem que morar aqui por mais de 15 anos, eu dou até um bizu aqui de ininterrupto, né? Anos ininterruptos, que tem 17 letras, ou seja, mais de 15 letras aí para você lembrar que é mais de 15 anos. O segundo requisito é você não ter condenação penal. Pessoal, lembrando, condenação penal não tem a ver com investigação penal, não tem a ver com investigação civil, não tem a ver com condenação civil, não tem a ver com condenação administrativa, não tem a ver de não transitado em julgado, tá? E não é igual a condenação civil. Você tem que colocar isso na sua cabeça, tá? A condenação penal, ela depende de trânsito em julgado na esfera penal, não na esfera administrativa, não na esfera civil. Vocês tenham cuidado que isso aí podem te confundir na hora da prova, misturando condenação penal com inquérito administrativo, inquérito civil, condenação administrativa, condenação no exterior. Então tem cuidado, tá? Aqui fala em condenação penal é o que a gente tem que ter em mente, que é isso que a Constituição pede. O terceiro requisito aqui, pessoal, que a gente tem que dar uma olhada, é quanto o interessado tem que fazer o requerimento. Esse requerimento é interessante porque você, apesar de ter cumprido seus 15 anos aqui no Brasil, mais de 15 anos no Brasil, cumprido o tempo de residência, não ter condenação penal e ir lá requerer, você vai requerer no Ministério da Justiça, você vai observar que apesar de você estar pedindo, o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, que é o presidente, ele vai fazer um ato meramente declaratório, tá? Por quê? Porque o ato que ele vai fazer, ele não é ato constitutivo, ele não é a partir daquele ato que você vai ter direito à naturalização. Por quê? Porque a naturalização para estrangeiro de qualquer nacionalidade é uma naturalização extraordinária, ou seja, ela dá origem a um ato vinculado do Poder Executivo. O Poder Executivo é obrigado a te tornar naturalizado, entendeu? Lembrando sempre, a naturalização que você vai peticionar depois de 15 anos lá no Ministério da Justiça é uma naturalização chamada naturalização extraordinária, que advém de um ato vinculado esse que é meramente declaratório, porque ele só diz que você tem um direito ou que um ato existiu ou que um fato existiu. Ele não vai fazer nascer um direito. Você já tem o direito a partir dos 15 anos cumpridos, cumprido o requisito de residência e o requisito de não condenação penal, tá certo? Então sempre colocar na tua cabeça. Aos estrangeiros de países de língua portuguesa, a gente vai ter um ato, a gente chama de naturalização ordinária, que advém de um ato discricionário, ou seja, o Poder Executivo não é obrigado a te dar a naturalização. Já a naturalização a pessoas as pessoas estrangeiras de qualquer nacionalidade é a chamada naturalização extraordinária. Ela advém de um ato do chefe do Poder Executivo e do presidente, que é um ato vinculado. Esse ato vinculado é meramente declaratório, porque esse ato só diz que você tem o direito de cumprir ou que um fato existiu. Ele não é um ato constitutivo, ele não vai te dar um direito, certo? Lembrando que é um ato vinculado, cumpriu os 15 anos, teve a residência, cumpriu os 15 anos de residência, não tem condenação penal, fez o requerimento assinado lá no Ministério da Justiça, você vai ter o direito porque é um ato vinculado do Poder Executivo. Outro detalhe aí para a gente dar uma olhada, fica aí a dica, você vê muito isso aqui em novela e em filme. No Brasil, pessoal, a Constituição Federal ela não abarcou aí a chamada naturalização jurimatrimônio. Essa naturalização é aquela naturalização que advém do casamento. Se você tiver curiosidade para dar uma olhadinha lá na lei de imigração, você vai ver que tem uns detalhes ali sobre matrimônio, sobre casamento, tem alguns minorantes lá na lei, para quem é casado e tem filho no Brasil. Mas, lembrando que a Constituição ela não dá a você o direito de se tornar naturalizado brasileiro assim, logo após o casamento, tá? Casamento civil, seja de qualquer tipo ou forma, não torna estrangeiro naturalizado. Não há essa hipótese na Constituição de 1988, ou seja, se você chega hoje no Brasil e casar amanhã, você já não se torna naturalizado brasileiro, tem que cumprir os requisitos aí de 1 ano para quem é de país de língua portuguesa, ou então mais de 15 anos para quem é de outros países, aí lógico, cumprindo outro rol de requisitos
e vendo cada caso a caso. Então é isso, pessoal. Tomara que eu tenha ajudado aí. Esse é o primeiro vídeo do canal. A gente vai melhorando ao passar do tempo. A tentativa e o foco é esse. Então vamos lá. Não sei mais que ninguém. Estou aqui para aprender junto de vocês. O que eu aprendo eu posto aqui da forma mais simples possível. Dá uma olhadinha lá no blog. No Blogspot, tá? dicasaoconcurseiro.blogspot.com. Tem um link aí embaixo. Se curtir, pode curtir, pode se inscrever caso queira. E vamos tentar aí toda semana postar um vídeo novo. Sempre assim curtinho e sempre sobre um assunto que sempre a gente vê cair nas provas. Então valeu, até mais, tchau, tchau e abração. Fica a dica, até mais.